Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e eu vou fazer nesse vídeo então a análise semanal, né? Todo final de semana a gente faz uma análise e para você começar a entender como funciona o mercado financeiro, tirar algumas lições, ver alguns resultados e tudo mais. Então, na semana passada a gente mostrou o fantástico rendimento que a nossa carteira teve no mês passado, né? Um rendimento aí de mais 4,29% contra menos 4,3% do índice Bovespa, que é a média da bolsa, né? E esse mês a gente tá tendo aí, começamos um mês de queda aqui no índice Bovespa. A gente vê aqui que a gente tinha conversado na semana passada dessa resistência aqui, ver se o mercado ia conseguir passar ou não. O mercado não conseguiu atravessar essa resistência, que são, tu vê que o preço bateu aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não conseguiu romper nessa faixa aí de torno de 56 mil e poucos pontos. Então acabou caindo e teve uma queda considerável, e esses últimos 8 dias caiu 8,4% e perdeu esse suporte. Na última vez que o mercado caiu, ele nessa faixa aqui de 52.800, ele parou de cair, dessa vez ele caiu mais, já está em 51.619. Né? Então isso aqui era um suporte, era a última vez que o preço chegou aqui ele voltou a subir. Era um suporte também no final, no meados de 2012, quando todas as vezes que ele bateu em volta aqui de 52.500 ele voltou, e dessa vez ele não voltou, né, influenciado também pelo aumento da taxa de juros. E então essa é a situação do índice Bovespa, da média da bolsa, uma tendência de baixa, né? Vejam que os topos e fundos dos preços estão descendentes. Então isso fica muito claro. Isso, o que a gente pode tirar de lição? Primeira lição, aquilo que a gente falou na semana passada, de que se você selecionar bem as ações, tanto em meses de baixa, em anos de baixa da bolsa, na baixa, na média como um todo, você pode ter lucro. Você pode ter um ano positivo, que nem a gente está tendo nas nossas carteiras. Mas, além disso, você também tem que se preparar para variações negativas, porque a bolsa é renda variável. Então, para quem nunca fez nenhum investimento em renda variável, sempre investiu só em renda fixa, em poupança, é, não está acostumado a ver o preço oscilar, ver o seu valor investido oscilar. A pessoa investe e só ganha. Pouco, mas só ganha. E quando você vai para a renda variável, vai para as ações, vai para os fundos imobiliários, você tem um potencial de ganho muito maior, mas você vai ter oscilação nesse seu capital, né? Então a gente tá, o índice Bovespa, né, tá com uma queda aí de 3,53% até agora no mês. As nossas carteiras estão na média aí com uma queda de 2 e pouco por cento, um pouco menos que o índice, mas está tendo uma queda, então você tem que estar preparado para ter essas oscilações e não se emocionar com isso, não ficar chateado, não ficar, porque exatamente, perdi parte do que eu ganhei mês passado agora. Enfim, a bolsa está caindo, de repente até já fecha o mês positivo, a gente não sabe, ou de repente pode até cair um pouco mais. Mas enfim, você tem que estar preparado para essa oscilação. E o que protege realmente dessas oscilações negativas é o fato de estar posicionado em boas empresas. Porque isso a gente vê claramente, por exemplo, você pega aqui a cotação das ações do Bradesco, né? Se você pegar aqui para olhar no longo prazo, você vai ver que em determinados períodos há uma queda forte aqui. O Bradesco chegou a cair 47% em 2008. Só que logo recuperou e voltou a subir. Por quê? Porque a empresa é boa, a empresa é lucrativa, é bem administrada. Então, mesmo que por um momento ou outro você tenha que suportar uma queda, quando você está posicionado em ações de boas empresas, bem administradas, lucrativas, que são de setores com potencial bom de lucro, no curto prazo, por questão de aí é fluxo, desespero, a gente tirando dinheiro, é notícia ruim na mídia, e o preço acaba oscilando, mas você não pode desesperar com isso, porque muita gente aí cai um pouco, vou tirar,
depois que cair um pouco mais eu boto de volta. Aí só que o que acontece? De repente, quando você menos espera, o preço pega e dispara. E que nem as ações do Bradesco. Tava começo de 2009, o mundo estava acabando, a crise, os bancos vão quebrar e não sei o que. E o que aconteceu? O Bradesco subiu 80 e poucos por cento. Então, ou seja, ninguém previa aquilo na época. Então, o que protege é ser sócio ou ter uma carteira de ações de boas empresas, tá? De empresas lucrativas, e é isso que você tem que entender. E você aí pode ficar muito mais tranquilo quando começa um mês começa em queda, como começou esse, porque você sabe que você está bem posicionado e que você não sabe se mais cedo ou mais tarde, se ainda esse mês que vem, ou até nos próximos meses, quanto tempo vai levar para voltar a subir, né? Mas você tem que estar preparado para isso aí e você não pode ficar choramingando nem ficar se emocionando. Você tem que o importante é ter um método consistente e que é o que a gente faz, selecionar uma boa carteira de ações, tanto para ter bons resultados e superar a média do índice, fazer que nem mês passado, com uma alta de 4,29%, contra uma queda de 4,3% do índice, né, 8,59% a mais. Por exemplo, esse mês também está uma queda um pouco menor do que a do índice, o que mantém no ano ainda uma rentabilidade muito boa, mas está caindo. E você então tem que estar preparado para isso quando você vai investir em bolsa. Era isso que eu tinha para falar sobre ações, a lição da semana, digamos assim. Nos fundos imobiliários, já a gente vê aqui o BBVJ11, que é o Cidade Jardim, imóvel em São Paulo, ainda a preço de R$ 90,40, um preço muito atraente, pagando aí 0,80 e alguma coisa por cento ao mês de aluguel. A gente vê o São Paulo Downtown que deu uma subida, a gente falou na semana passada. Ele já subiu para 88, você veja que ele subiu aí já uns 6% em 13, 14, 15 dias. A gente já vem falando dele há 2 semanas, continua num preço interessante 88. E o Rio Negro, RNGO11, cotado a 97. Realmente todos eles são imóveis de escritórios, tá? Que estão pagando tudo na faixa de 80 e poucos por cento ao mês, com o custo deles estão aqui na faixa de 80 e poucos, 90 e poucos reais, né? Como você vai pagar uma corretagem aí, dependendo de cada corretora, comprar uma cota só não vale a pena por causa da corretagem, mas a partir de R$ 500, por exemplo, já começa a valer bastante a pena você estar comprando fundos imobiliários, recebendo aluguel e tudo mais. Tá legal? Então era isso que eu tinha para falar nessa análise semanal. Continue conosco, acompanhando todos os vídeos, os comentários. Se de repente você não entendeu alguma coisa aqui que eu falei de análise técnica, de análise gráficas, de fundos imobiliários, se você ainda não recebeu ao longo dos próximos dias, você vai receber nossos e-mails explicando exatamente isso para você entender melhor como funciona tudo nessas nossas análises semanais. Então não perca, aprenda e continue conosco e até o próximo vídeo.